Hola, hola. Buenas noches. Un saludo muy especial. Bienvenida a nuestro conversatorio pedagógico. Hola. Buenas noches. Hola. Ya veo 9 personas. ¿Quién me saluda? ¿Quién me saluda? Pero no veo espacio para comentarios aquí hoy. No sé por qué. Buenas noches. Tan raro. No veo los comentarios. Ah, ellos están aquí afuera. Deja ver que cambió un poco. Aquí al lado no me está apareciendo opciones de panel. Deja ver. No me deja ver los comentarios. Tan raro. Primera vez. Muy raro. Deja ver si logro. Aquí abajo, sí. Aqui abaixo logro ver os comentários. Buenas noches, Magdela. Buenas noches, Jamilê, Pilar, Janete, Felina. Agora sim veo um montão de comentários, pero solo veo aqui abaixo. Allá arriba, solo quando eu bajo. Deixa eu poner aqui. Buenas noches. Vamos a ver se aparece. Cambiou o painel de comentários. Não entendo. Vamos a ver aqui. Não, definitivamente. Cambiou o Facebook, cambiou hoje. Porque aqui ao lado sempre veía os comentários mientras iba hablando e agora não puedo ver. Não sei, há uma configuração diferente. Bueno, pero eu barro ahorita e vocês sabem que eu leio todos os comentários de vocês. Terminada a sessão, leio todos os comentários. Muito bem-vinda a nosso conversatório pedagógico semanal. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou Janice Pereira, sou magíster em educação, especialista em matematização, pós-alfabetização, alfabetização socioconstrutivista, e cada miércoles venimos aqui a conversar com as maestras que estão buscando didáticas diferentes, construtivas, inovadoras sobre diversos aspectos para poder fortalecer cada vez mais nossas práticas. Déjenme saber, por favor, o país de onde me estão escutando. E as pessoas que estão chegando agora por primeira vez, bem-vinda. Me deixa seu comentário, déjame saber que tu estás chegando por la primeira vez, que com muito gosto te vou a dar um saludo muito especial. É uma alegria para mim estar aqui com vocês cada miércoles, compartilhando, construindo conhecimentos juntas. Bueno, vocês sabem, não? O nome do conversatório de hoje se refere a las 3 relações básicas que preparam a construção do número. Então, hoje vamos falar de alguns aspectos conceptuais e vamos falar também de algumas sugerências didácticas para que vocês possam pôr em prática estes conceitos, ok? Estou triste porque eu sempre ia mirando aqui os comentários ao lado e não estou vendo. Deixa eu ver aqui se logro ver. Ai, não me deixam. Só aqui abaixo me permitem ver os comentários. Venezuela, Nicarágua, Guatemala, México. Olá, Cláudia. É com muito gosto, Cláudia Vélez. Compartilhar também é aprender. Só enseña quem aprende. Então, eu também aprendo muito com vocês aqui. Uma aclaração. As pessoas perguntavam semana passada como envio estrelas. Facebook muestra a opção, não é escrever as estrelas em los comentários, são umas opções para algumas pessoas aparecem, para outras não, de enviar as estrelas. As estrelas, elas, todo
el valor que se arrecada con las estrellas es utilizado para la divulgación del mini curso grátis Mágicas Matemáticas. Ya tenemos más de 580 personas inscritas en apenas 3 días de inscripción. Entonces, ahí Itzel mandó estrellas. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Todas las estrellas son utilizadas para compartir el mini curso grátis, porque ustedes saben que para poder divulgar en Facebook, eso tiene, ¿no?, un valor, tiene un costo. Muchas gracias, Itzel, por las estrellas que nos enviaste ahora. Y las personas que por un acaso yo no vea que están enviando estrellas, no se preocupen, porque después yo reviso todos los comentarios y le voy a dar un agradecimiento muy especial, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, una cosa muy importante también es que ustedes nos dejen me encanta, me gusta en el video y que compartan también ese video, porque eso hace con que otras personas puedan llegar a esta información también. El conocimiento es lo único que cuanto más uno comparte, más se multiplica. Entonces vamos a compartir, porque cuanto más personas sepan, cuanto más personas conozcan didácticas diferentes, mejor va a estar la educación. Vamos a estar aportando directamente a la mejoría de la calidad educativa. Que uno habla, la calidad educativa, ¿cómo puedo aportar? Puedo aportar estudiando, puedo aportar investigando y puedo aportar compartiendo con mis compañeras también el conocimiento que yo adquiera. Muchas gracias, es un placer gigante para mí estar aquí. Y vamos de una vez, porque yo creo que el conversatorio de hoy es largo. Vamos a hablar entonces de las 3 relaciones principales. Bueno, antes de decir las 3 relaciones, que yo ya vengo hablando de otros conversatorios, claro, no todos estuvieron semana pasada, entonces yo voy a retomar rápidamente los conceptos y voy a dar algunas sugerencias. Hoy vamos a profundizar en las relaciones. Semana pasada yo les hablé de 5 aspectos fundamentales para la construcción del número: el espacio, símbolo y simbolizado, la formación de conjuntos, las correspondencias, las relaciones. Hoy vamos a hablar especialmente de las relaciones. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que las relaciones, ellas están presentes en el mundo y en la realidad. La matemática realista del autor, que yo ya hablé a unos 2 conversatorios atrás, hay una secuencia aquí en los conversatorios, una secuencia pedagógicamente pensada, que es Freudenthal, que es de la matemática realista. Las relaciones están en la realidad, ¿ok? Yo no tengo que generar relaciones, yo tengo sí que estar advertida de las oportunidades de trabajar didácticamente y de provocar a los niños a partir de los aspectos de la realidad. Entonces, pretendo hoy con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, estudié durante el día todo para poder aportar a ustedes una comprensión sobre las relaciones desde el punto de vista conceptual, pero también cómo pueden trabajar con los niños de ustedes desde muy temprana edad hasta los primeros años de la primaria. Las relaciones están en la realidad y son fundamentales para la construcción del número. Son fundamentales. Nosotros no podemos de una enseñar, este es 1, este es 2, sin antes empezar a trabajar, a provocar experiencias didácticas, experiencias de aprendizaje que provoquen la construcción de estas relaciones, que hagan el niño vivir estas relaciones. Si nosotros estamos atentos a essas possibilidades, se nosotros conocemos cuáles son las relaciones, será mucho más fácil para, ay, mira, aquí yo puedo trabajar relación de clasificación, aquí yo puedo trabajar orden, aquí yo puedo trabajar correspondencia. Si
estamos advertidos desses conceitos. Então, esta é nossa intencionalidade no dia de hoje. Faro de la Didáctica tem uma missão de renovação didáctica desde a teoria socioconstrutivista, porque é uma teoria que amplia as possibilidades de aprendizagem de los niños. Então, muito importante trabalhar as relações que vamos falar hoje. Trabalhar a matemática desde a realidade, ou seja, trabalhar a matemática é fundamental para poder bem viver. A matemática está presente em nosso diário vivir. E muitas vezes, eu vou dizer algo duro, algumas pessoas não vivem plenamente, não tomam as melhores decisões em sua vida. Não é só para a escola. Não tomam as melhores decisões por sua vida, por não haver tenido oportunidade de desenvolver plenamente esquemas lógicos, esquemas de compreensão matemática. Vou dar exemplos concretos para argumentar o que estou dizendo. Por exemplo, para decidir qual a roupa que eu tenho que utilizar de acordo ao clima, está a matemática. Está o sistema aleatório. Bueno, o clima está chovendo, o céu está nublado, será que vai chover, não vai chover? A estação em la qual estou. Para poder decidir qual roupa vou sair à calle, que devo levar sombrilha ou não, está a matemática. A lógica, poder tomar vários dados para tomar uma decisão. Outro exemplo clássico, decidir o caminho mais fácil, mais direto para chegar a algum lugar, ou o mais seguro também, porque às vezes o mais rápido não é o caminho mais seguro. Tener em conta que há no caminho, se é movimentado, se não é, por onde vou, que hora da noite é para tomar essa decisão. Por exemplo, elegir qual é o procedimento mais rápido para classificar as roupas que tenho que lavar e lavar as roupas. Bueno, vou primeiro remojar e mientras remojo essa, lavo estas, ou seja, ganhar tempo em lo que estou fazendo. Estão as matemáticas aí, está o pensamento matemático. E agora vou dizer algo que dizia minha maestra. Elegir o matrimônio exige lógica. Porque se eu sou novia de um muchacho que não trabalha, ou que me engana, ou que me maltrata, logicamente, ele vai seguir assim. Pero às vezes nós outros não consideramos todos esses aspectos ao momento de tomar uma decisão. Eu dizia isso bromeando, hasta para elegir matrimônio temos que ter matemática e lógica. Outro exemplo, a votação. Em Brasil acaba de passar algo horrível. Tivemos um Bolsonaro, não? Que ele já é deputado há 33 deputado, não se diz, há 33 anos. Durante todo esse tempo, nunca hizo um projeto para beneficiar o povo, nunca trabalhou por el bienestar da sociedade, simplesmente trabalhou acumulando ele ganâncias e a família. Pero com as fake news, as notícias falsas de internet, falta de lógica para ter em conta que, bueno, se ele não foi um bom deputado, pues não pode ser um bom presidente também. Pues em Brasil elegimos Bolsonaro. E agora todo o mundo ameaçado por uma má gestão da pandemia, por la falta de cuidado com a Amazônia, que é de todos nós outros, não é só de Brasil. Por quê? Por uma mala eleição do povo. Ou seja, estamos ensinando pouca matemática em Brasil. Essa é a conclusão. O último exemplo. Elegir se aceita ou não aceita um negócio. Bueno, vamos fazer um negócio. Bueno, que me ofereces? Quais são minhas vantagens? Quais são minhas desvantagens? Muitas vezes nos quedamos cortos para tomar essas decisões. Por quê? Porque quedamos em uma matemática muito básica em nossa aprendizagem. Não chegamos a formalizar os esquemas matemáticos. E por quê? Porque a enseñança tradicional nos ha limitado.
E não é porque a enseñanza tradicional nos limitou que nós também temos que limitar a nossos ninhos. Esta é a proposta, aunque parezca dura. Eu espero, eu sempre há alguma pessoa que me põe carita de bravo aí, se enoja com o que estou dizendo. Pero eu fui uma maestra tradicional também. E eu fui ensinada com a metodologia tradicional. Quando eu comecei a cambiar minhas práticas com meus ninhos, eu sofri, porque eu não sabia matemáticas. Eu havia aprendido a somar as operações, pero não havia aprendido profundamente os conceitos matemáticos. Eu sofri com isto. E hoje dia, o que vengo é compartilhar uma aprendizagem que eu tive. Eu tive uma oportunidade, por uma bendição em minha vida, de encontrar-me com outro tipo de teoria, outro tipo de enseñanza. E eu creio que é minha obrigação compartilhar. Então, outra vez les pido, eu também fui tradicional. Todo o que eu estou falando aqui da educação tradicional, eu também hice. Porque eu não sabia ser de outra maneira. Eu havia aprendido assim. E por isso estou aqui para mostrar, mira, eu aprendi uma maneira diferente de hacerlo. E eu te puedo mostrar como é essa maneira diferente de ensinar as matemáticas. ¿Ok? Bueno, dicho esto, vamos de una a hablar entonces de las 3 relaciones básicas y fundamentales, son el cemento de la construcción del número. Las 3 relaciones son clasificación, orden e correspondência, ok? Antes de empezar a falar de classificação, para as pessoas que chegaram um pouquinho mais tarde, les pido, por favor, que compartam esse vídeo em redes sociais, em grupos que vocês participam de maestras. Compartam essa informação, porque de pronto há outra maestra que não hace diferente, porque não sabe como ser diferente. E de pronto se encontra com uma informação que lhe parece, diz, não, que chévere, vou a tentar também transformar. Eu creio que é nosso dever compartilhar. Todo o que aprendimos não deve quedar só com nós devemos compartilhar. Eu hice essa promessa para mim mesma, para meus ninhos, que todas as oportunidades que eu tivesse de compartilhar o que eu havia aprendido, eu las ia aproveitar. E por isso estamos aqui em Faro de la Didáctica. Esta é nossa missão, compartilhar o que nós tivemos a bendição de aprender em algum momento. ¿Vale? Então, por favor, me colaborem compartilhando esse vídeo e colaborem com as colegas também. Vamos começar a falar, então, da primeira relação. As classificações. Ok? Deixa eu pôr minha hojita aqui. As classificações, elas estão, em geral, determinadas por los valores de los atributos de los elementos. Semana passada eu expliquei, pero eu vou retomar rapidamente, porque não todos estiveram semana passada. Los atributos são a característica general de algum elemento. E los valores são as variações desta característica. Por exemplo, podemos observar em um objeto o color, certo? Esse é o atributo, o color. E os valores são as variações desse atributo. Então, rojo, azul, amarillo, verde, são os valores, atributos e valores. Tomem nota aí. Então, em los objetos, há muitos atributos com diversos valores. Los niños, eles não têm uma ideia essa tão conceptual de atributo. Lo que eles veem, em realidade, são os valores. Eles veem se é rojo, se é azul. E talvez eles nem sepam dizer, ao princípio, separaste os azules de los rojos. Talvez os niños não sepam dizer, eu separei por colores. Talvez eles não tenham aún esta compreensão.
Eles fazem muito mais desde a operação, desde a prática, essas classificações. Então, vamos a ver. Colores, certo? É um atributo. Quais seriam os valores de colores? Acabo de dizer, rojo, amarillo, morado, verde, rosado e todos os diversos colores lindos que existem na natureza e que conhecemos. Outro atributo, tamanho. Que tamanhos podem existir? Que tamanhos podem existir? Grandes, pequenos, medianos, super grande, talla de roupa, não? Há muitos tamanhos, SL, XL, existem muitas categorias. A forma de los objetos também, se é redondo, se é rectangular, isso, médio, se é grande, pequeno. A forma de los objetos, se é alongado, se é ancho, se é estrecho. Todo isso está incluído na forma. A textura de um objeto também é um atributo, pode ser. Quais são os valores desse atributo? Suave, áspero, depende, não? Se eu vou tomar, por exemplo, áspero, liso. Seriam os dois valores que poderia dizer. Outro tipo de textura, se é duro, tieso ou suave, certo? Então, há categorizações também dentro desses atributos e dentro desses valores. O grossor, se é grueso, se é delgado. El ancho, se é angosto, não? Se é ancho, largo, corto. Tudo isto são os valores de determinados atributos que estão em los movimentos. Muito bem, mediano, duro, blando, excelente, Úrsula. Muito bem. Bem-vindas a todas as pessoas que estão chegando agora. Eu vejo que me estão saludando aqui. Muito bem-vindas. Estamos falando da classificação e de quais são os atributos e valores que estão involucrados nessa classificação que hacemos com os niños. Bueno, vou dar, falando da classificação, algumas sugerências didáticas para poder potenciar desde 2 anos de idade, mais ou menos, os niños já começam a hacer classificações desde muito temprana idade. Então, vamos a ver aqui que tenho de sugerências. Sugerências didáticas. Primeiro, oferecer diversos materiais e materiais de la realidade. Pero uma advertência. Eu não necessito ensinar, dizer. Al princípio, quando começamos as classificações, lo melhor é entregar um conjunto de objetos, agora vou mostrar, e deixar a ver que classificações os niños usam, que atributos e que valores eles consideram nessa classificação. Não significa que eu não pueda dizer em algum momento, eu quero que separe os rojos de los azules. Ok, eu também puedo dizer, pero não sempre eu. É muito importante deixar que os niños experimentem. Esse é um conceito de Piaget. A experiência é o que genera a construção de los conceitos. Se eu les digo de uma vez, já estou conduzindo. E não estou permitindo que eles, construam. Há uma outra frase de Piaget que me parece linda, que diz, todo o que se ensina a um niño de uma vez é quitar-lhe a oportunidade de construir. Então, e não importa se hace bem, se hace mal, é a experiência que é importante nesse processo. Então, vou utilizar um exemplo desse que estou dizendo aqui. Não, eu tenho outra coisa. Vou dizer vários materiais aqui que se pode utilizar, não como ideias. Eu creio que vocês pensarão outras, mas eu tenho uma listica aqui. Uma coisa muito chévere, não? Quando os niños são um pouco mais grandes, que não vão a tragar-se, monedas e billetes.
Es muy interesante ver. Muchos niños empiezan billetes, monedas, billetes, monedas. Después en el grupo de las monedas, bueno, separamos billetes y monedas. Y ahora, ¿cómo se podría separar esas monedas? Ahí empiezan a separar en Colombia 200 pesos, 500 pesos, 50 pesos. Dejar que los niños utilicen, pero utilizar materiales que sean significativos. Já estaríamos trabalhando com pré-escolar, sem hablar de dinheiro, pero já estaríamos trabalhando com noções do sistema monetário, desde pré-escolar. Botones de roupas, botones de diversos tamanhos e diversos colores. É muito interessante. Outra vez, ele cuidado, se são ninhos de 2 anos, não, porque os ninhos se podem tragar, esses são muito, muito pequenos. Temos que ter cuidado de acordo à idade que estamos trabalhando, quais são os materiais que não oferecem risco para os ninhos. Outros materiais, fichas de diversas formas e color, fichas de cartolina, paquetes de produtos, paquetes de la merienda que os ninhos muitas vezes levam, os paquetes de merienda. Como classificariam os paquetes? Classificariam por tamanho? Mis niños uma vez me surpreenderam. Eu jurava que iam a classificar por paquetes de color, não de acordo ao color, os rojos. Nada que ver. Empezaram a classificar por tamanhos, os paquetes que eram pequenos, os paquetes que eram grandes. Útiles escolares, las borrador, los plumones, ¿cómo se dice? Los colores de, las crayolas, se me ocurrió el nombre, se me olvidó el nombre. Las prendas de vestir. Ahora, de pronto, estamos en la virtualidad. Bueno, vamos a tomar unas roupas, vamos a classificar, vamos a ver que conjuntos podemos armar com nossas próprias prendas de vestir. Livros, já hice classificação de livros. Como eu tinha em meu salão, na biblioteca própria de meus livros, que eu fui ao largo de los anos de trabalho, cada ano eu ia comprando literatura, livros infantis para tê-los, não? Então, um dia hicimos uma rueda. Vamos a classificar livros. Como é que podemos classificar? Outra vez, eu pensava que iam a classificar por livros, por tamanho. Nada que ver, me classificaram por grossor. Os livros mais delgados, os livros mais gruesos. Imagínate. Ollas de la cocina. Hay ollas grandes, ollas pequenas. Como se classificaria nessas ollas? Sapatos também. Todo isto são elementos que podemos utilizar agora na virtualidade ou na mesma presencialidade para classificar. Eu ponia meus niños a arreglar a biblioteca do salão, fazia grupitos, sempre trabalhava em grupos de 4, de 3 a 4 niños, é o melhor número. Grupos de 6 são muito grandes já. Eu sei que em pré-escolar as mesitas vêm para 6 ou 8. A mim me parece muito grande os grupos de 3 a 4 sempre funcionam muito melhor por la questão de la comunicação que se pode dar allí dentro desse grupo. Então, eu dizia, bueno, hoje é o dia do grupo tal, arreglar a biblioteca. E eles vão arreglar. Como vão classificar, como vão poner os cuentos mais grandes, os que têm figuras, os que têm letras, não sei. Eles vão definir como querem arreglar a biblioteca do salão. Então, vejam aí, aproveitar as situações cotidianas, aproveitar os objetos que temos em nosso alcance, que são significativos, que são da vivência dos niños, estar atentas para essas possibilidades, pedir também é chévere, pedir que eles construam conjuntos, isso foi o que eu falei, pero também posso dar previamente alguns valores. Eu quero o conjunto de los niños e de las niñas. Vamos a separar os livros que têm letras e os livros que são só livro álbum, que têm só imagens. Puedo determinar, pero antes devo permitir que os niños elijam quais seriam os atributos que eles querem. Também é chévere
mostrar conjuntos já armados, isso seria na terceira etapa, mostrar conjuntos já concretos, armados e perguntar. Tapas e botellas, muito bem, Maria Fernanda, excelente. Como é que nós outros, que pensei eu para fazer esse conjunto? E aí, ponga-me cuidado, quando eu hago esta pergunta, eu estou provocando, que é um conceito de Esther Grossi, a provocação didática, eu estou provocando a construção de atributo. Quando eu ofereço uma bandeja, no, separados, tapas azuis, rojas, que pensei eu para ser esse conjunto? Muitos niños vão dizer, tu separaste as rojas, as azuis, as verdes. Muitos vão dizer isso, e está muito bem, hace parte de seu processo. Pero eu estou provocando que pensem em algo mais general. Los colores, que é o conceito de atributo. Lo particular são os valores, e o atributo é lo general, é lo que reúne todos estes valores. Então, isto é muito importante, pero guardando um pouco este ordem de experiências, que primeiro o niño pueda determinar, depois que ele pueda construir a partir de uma determinação e que posteriormente pueda analisar conjuntos realizados e poder identificar o que se pensou. Por exemplo, eu tenho aqui essa taça de tapas. Miren, vou aproximar, eu ponendo a llano, vou aproximar aqui. Miren, vou girar. Vamos a ver, quem me diz como classificaria estas tapas? Vou voltear despacito. Vean que há vários colores, vários tipos também de tapitas. Vamos a ver, díganme ustedes, como ustedes, deixa mover um pouquinho aqui, para que ustedes vejam os tipos. Bueno, aqui me diz Mádio, por color, muito bem. Há outra forma, será? Outra maneira que poderíamos separar? Mádio, por tamanho também, muito bem, também poderíamos separar por tamanho, muito bem. Será que poderíamos separar de alguma outra forma diferente? Colores e tamanho. A que produto pertence? Muito bem, Mádio, excelente. Miren quantas possibilidades de classificação para um conjuntico de tapas em uma taça. Certo? E isto é o que devemos generar com os niños. Isto é o que devemos generar. Muito bem, gaseosa, ok. Detalhes que tem as tapas. Muito bem, por tamanho, por color, com letras, sem letras. Muito bem, Cláudia. Emma, por forma. Sandra, tamanho. Dina, forma. Excelente. Então, miren, as classificações são relações sencillas que os niños desde muito pequenos já podem nascer. Bueno, essas três relações, tanto classificação como ordem, como correspondência, todos os niños são motivados por elas. Então, bueno, aí vimos isso. Vou retomar o que falei semana passada. Classificações, as relações de las classificações são simétricas. Porque dependendo de lo que eu utilize como critério para separar, então, se eu vou separar essas tapas em vários conjuntos por la forma, então eu vou dizer, las chiquitas, las que são pequeñas, las que são grandes, más anchas, las que são más delgaditas. Pero independiente de lo que eu utilize para separarlas, por exemplo, vamos a dizer que eu vou poner en el mesmo conjunto 2 tapas de Pepsi. Então, vou quedar todas de Pepsi. Se este foi meu critério de classificação, esta pode dizer, eu sou uma tapa de Pepsi como tu. E essa também pode dizer o mesmo, eu sou uma tapa de Pepsi como tu.
porque essa foi minha determinação, foi a marca da gaseosa. Agora, em uma relação de ordem, que vamos a ver agora, isso não passa. Essa simetria de relação não passa. É uma relação um pouquinho mais complexa. Igual os niños accedem desde muito temprana idade. Então, vamos falar agora de ordem, ok? As pessoas que estão chegando agora, les saludo, muito bem-vindas. Me deem seu comentário, eu leio todos os comentários terminada a sessão. Podem deixar seus comentários. Se algumas pessoas, por um acaso, enviaram estrelas e eu não vi, não se preocupem, vão a saber que eu reviso posteriormente e vou a saludar-les muito especialmente, les vou a dar um agradecimento muito especial por las estrelas que são utilizadas para divulgar o mini curso Mágicas Matemáticas, que é totalmente gratuito, ok? Al final vou a dar algumas informações do curso, então não se vayam, as pessoas que estão inscritas ou que desejam inscrever-se, o curso é grátis, esperem até o final que vou a dar algumas informações, ok? E por favor, me gustem o vídeo, é muito importante, e também compartilhem o vídeo em las redes sociais de ustedes, assim com que esta informação chegue talvez a outra maestra que também la está necessitando e que talvez não hizo diferente porque não sabia hacerlo, ¿vale? As pessoas que são novas, me deixem saber, por favor, que eu também te quero dar uma bem-vinda e um saludo muito especial para nossas novas seguidoras que vão estar acompanhando todo o que passa aqui em Faro de la Didáctica. Bueno, vamos falar de las órdenes agora, então. Órdenes. Nas órdenes, elas estão determinadas por uma lei, vou a poner esse nome, não? Uma lei matemática, uma regra matemática. Então, eu posso dizer que eu vou a ordenar utilizando es maior que. Então, o primeiro elemento é maior que esse, é maior que esse, é maior que esse. Pode ser o contrário. É menor, perdão, é mais grande em espanhol, é que em português, me confundi. É mais grande que, ou é mais pequeno que. Se são pessoas, sim, posso dizer. Fulana é maior que esta é maior que esta, ou o contrário, é menor. Toda a ordenação tem uma lei que organiza esta ordenação. Por exemplo, os números naturales, os números cardinales. Qual é a lei? Tiene uno más. Tiene uno más. Uno tiene uno más que zero. Dos tiene uno más que uno. Três tiene uno más que dos. E assim sucessivamente hasta el infinito. Hablando de quantidades discretas, não? Que são as que são claramente, que se pode contar. O tempo já é uma quantidade contínua. Os líquidos também são quantidades contínuas. A medição de los líquidos não se hace por números discretos. Bueno, é mais grande. Que mais? Vamos a ver, que outras regras eu puse aí? É maior que, é menor que, é mais grande que, é mais pequeno que. Que outras regras será nós poderíamos utilizar? É mais claro, é mais oscuro? Muito bem, Martita, excelente, excelente. Aham. Não se preocupem que eu vou dar informação do curso agora, ¿vale? As pessoas que estão interessadas, não se vayam. Não se vayam. Em la página está o formulário, pero igual não se vayam. Que outras leis? Vamos a ver. Igual que, pero aí não seria a ordem, Carla. Aí estaríamos falando de classificação. Se é igual, não tenho como ordenarlo, não tenho como poner uma ordem, certo? Lisbeth, bem-vinda. Mais pesado que, Meli. Muito bem. Mais rápido, mais lento. Aham. Ok. Muito bem. Primeiro e segundo, Mádio, tu dijiste. Pero qual é a lei que ordena que esse é o primeiro e que esse é o segundo? Qual é a lei?
Muy bien, es más pesado, es más delgado, es más grueso, es menos grueso. Excelente. Muy bien. La ley del primero y segundo es que viene antes de, viene después de, ¿cierto? Eso es lo que contiene ahí. Muy bien, más largo, más corto. Todo eso son leyes, reglas de ordenación. Vamos a tomar aquí, por ejemplo, entonces, voy a tomar un material. Miren esse material, não? São círculos de madeira. Se nós ponemos um conjunto dessas madeiritas delante de los niños, quase automaticamente eles começam a hacer a torre e organizar por tamanho. E se dão conta quando se equivocam. Eu publiquei, el ano passado, o nieto de uma amiga organizando ollas. E ele tentava, e um era muito grande, e quedava por em cima, tinha 2 añitos. E ele quitava a mais pequena e organizava outra vez, até que logrou a poner todas em ordem. Então, aqui temos qual seria a regra para esta ordenação aqui. Qual seria? Como seria? Como seria? Está, Adelita, está el formulario en la página. Clica en la foto del farito y vas para la página. Y vas bajando, bajando, bajando y vas a encontrar el formulario. ¿Cuál sería la regla? Vamos a ver aquí. Del más grande al más pequeño, si estoy hablando de arriba hacia abajo, ¿no? O del más pequeño al más grande aquí. Muy bien, Gabriela, Fabiana, muchas gracias, Meli, muy bien, más pequeño que, dependiendo del orden, ¿no? Si es de arriba hacia abajo, de así. Muy bien, estas son las relaciones de orden, pero miren una cosa, ahora voy a dar el ejemplo de que no son simétricas, son relaciones asimétricas. ¿Por qué? Porque si yo digo, este es más pequeño que este, ¿cierto? Este es más pequeño que este. Este no puede decir lo mismo. Él no puede decir, soy más pequeño que tú. Voy a decir como si fuera yo. Yo soy esa ficha. Yo puedo decir para esta, yo soy más pequeño que tú. Eu posso dizer para todas, eu sou mais pequeno que tu, 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 eu sou mais pequeno que tu. Pero ninguno de estos pode dizer o mesmo para esta ficha. Eu sou mais pequeno que tu. Seria ilógico. E aí está a lógica. Por quê? Porque eles são mais grandes. Eles não são mais pequenos. Por isso se chama uma relação assimétrica dentro destes elementos, desse conjunto, dessa relação de ordem. É uma relação que não tem simetria, porque há uma lei que determina essa relação. Por isso é diferente de classificar. Tem uma complexidade diferente, mas aún assim os niños desde muito pequenos podem ordenar. Então, quais seriam as sugerências, não, que eu tenho aqui para vocês? Os materiais poderiam ser praticamente os mesmos. Claro, com algum cuidado. Pero aqui eu poderia ordenar, por exemplo, as mais pequenas, que são estas, blanquitas. Puedo dizer que del color mais oscuro ao color mais claro. Poderia haver uma ordenação de pronto aqui. Pero também vai utilizar elementos de la cotidianidade. Por exemplo, botones também servem para ordenar, vasos desechables de diversos tamanhos, ou porque vasos de vidro é difícil, ou vasos plásticos, ou os cubos, esses cubos que há um cubo grande e dentro desse cabe outro, e dentro desse cabe outro, e dentro desse cabe outro, também são excelentes. Como poderíamos, por exemplo, ordenar juguetes? Poderia haver uma lei, é mais angosto que, é mais largo que,
qual seria a lei que estaria determinando? Por isso digo, devemos oferecer materiais diversos e esperar que os ninhos determinem. Se vamos fazer uma fila com esses carritos, como poderia ser essa fila? Talvez, ao princípio, hagam uma fila sem nenhum tipo de lei ordenativa. Pode ser, simplesmente ponham os carritos em fila. Pero e se nós outros depois vamos provocando? Pero como vamos a poner em ordem? Qual será o primeiro? ¿Por que esse é o primeiro e por que não é o outro? Como poderíamos ordenar esta fila? Como poderíamos criar uma regra para esta fila? Isto é provocação didática. Se nós conhecemos as relações, se nós sabemos o que implica nessas relações, isto potencializa nossa didática, potencializa nossa prática, porque podemos ir provocando, fazendo perguntas. Ayer eu publiquei uma frase de William Ospina. A educação seria melhor se não se creyera llena de respostas, se fuera muito mais de perguntas. Eu não tenho que dizer a alguém, niño, me dar uma resposta correta. Não, vou a provocar, vamos a ver o que sale, vamos a ver o que construye, lo vou a deixar pensando. Exatamente, Cláudia Vélez, del mais novo al mais viejo, el mais pesado al mais liviano, por sua forma, por seu color, certo? Então, Mário, esse del tempo é muito relativo, não? Depende do grupo, depende da idade, depende de muitas coisas, de quando tu observas que eles já fizeram várias experiências de eles mesmos determinarem os critérios, uno sente um pouco, uno sente quando já é hora, quando eles já dominam, quando já é hora de provocar um pouquinho mais. Então, não posso dizer para ti uma semana, 2 semanas, depende de quantas classes de matemáticas tu hagas, depende de quantos juguetes, quantas vezes, quantos juegos, quantas atividades tu hagas em um dia. ¿Me entiendes? Isso é muito relativo. Há muitos aspectos, muitos dados. É um sistema aleatório aí para pensar e determinar quanto tempo devo quedar-me em cada momento. Depende muito do feeling, não? A percepção do maestro. Ah, não, já estão haciendo, já estão determinando, já estão classificando. Vou a provocar um pouquinho mais. Isso, temos que estar muito atentos a los niños. Por isso é muito importante. Eu vejo, a vezes, quando trabalhava acompanhando práticas não escolares, muitas vezes as maestras menos experimentadas, mais jovens, apenas estão começando, poniam na atividade para os niños e iam arreglar o salão. Ai, eu vou aproveitar. Eu vou arreglar, vou poner essa carteleira. Ai, eu vou aproveitar esse tempo e vou hacer. Eu também já hice isso muitas vezes. Pero perdemos muito. Perdemos de observar como os niños estão trabalhando. Perdemos de fazer perguntas. Perdemos de perguntar, de provocar mais. Então, eu sempre aconselho que, se em jogo livre ou se em jogo coordenado, estemos muito atentas a los desempenhos de los niños e as perguntas que nós outros podemos fazer. Nunca ensinando, dizendo, não haga, esse amarillo não é aí, esse amarillo é allá. Pode ser uma pergunta não sutil e então estão bem organizados. Que opinam os companheiros? Eu não necessito fazer uma interferência direta. Eu posso apenas provocar. Então, alguns se dão conta, não, é amarillo não é aí, amarillo é aqui. E o outro que pôs o amarillo vai aprender com seu companheiro. Mas se nós outros não estamos atentas, não estamos ali para fazer as perguntas adequadas, é muito importante ter essa observação. Ah, Janice, agora estamos à distância. Bueno, há que adaptar. Talvez tenhamos que fazer outro tipo de experiências. Talvez podemos pôr uma guia de perguntas para os padres que nos estão acompanhando. Mira, papá, pergunte esse durante o jogo. Coisas assim temos que adaptar. Porque não vamos estar em pandemia toda a vida. Isso é certo. Já a vacunação, com a graça de Deus, já vai avançando em muitos países. E em seguida vamos a volver à presencialidade. Então, esse momento de trabalho à distância exige criatividade,
como é que eu posso pôr todos esses conceitos em jogo, aún trabalhando à distância? Eu tenho umas maestras que hasta por WhatsApp trabalham com os papás, mandam guias de perguntas. Isso depende muito dos recursos que temos, mas principalmente de nossa criatividade, para poder explotar ao máximo esses recursos. Então, essa seria a minha resposta, Mário. Não há um tempo, depende da observação que temos de los niños e que podamos ver aí como é que os niños estão desenvolvendo e se já é tempo de fazer uma pergunta mais difícil. Às vezes tu observa, não, estão muito crudos todavia, nem sequer lograram fazer uma boa classificação. Então, não é tempo aún de perguntar, que pensei eu para classificar esse conjunto? Me hago entender? Bueno, então, sempre é importante estar claros quais são as leis. Incluso, eu digo aqui, há algumas leis, es madre de, es hija de. Vamos a ver agora os pares ordenados, que é eu diria, a relação um pouco mais complexa que temos, que vou dizer ao final. Vamos passar para as correspondências agora, já são 50 minutos, eu sabia que esse conversatório ia ser largo. Vamos passar para as correspondências. Não se vajam porque eu quero dizer sobre o curso, vou tratar de ser rápida. Correspondências, ok? As correspondências, em um linguagem matemático formal, ok? Dentro de uma matemática aí, eu não sou matemática, eu não tenho conhecimentos profundos sobre equações, isso não. Eu o que aprendi foi da matemática primária, pero óbvio que estudei um pouquinho, então eu tenho algumas noções de las matemáticas formales, essas matemáticas muito mais abstratas. Em linguagem matemática, as correspondências poderiam ser bijectiva, é que eu estou falando em português, tenho que falar em espanhol. Bijectiva, injectiva ou sobrejectiva. Essa seria a linguagem matemática. Pero eu vou falar em linguagem da educação primária com vocês, de uma maneira muito sencilla. Primeiras correspondências. As correspondências bionívocas ou término a término, que é uno para uno. Então, um exemplo de correspondência bionívoca. Um conjunto de 10 plumones e um conjunto de 10 tapas. Una me habló las botellas y las tapas, ¿no? Yo no me acuerdo el nombre, no sé si era Sandra, no me acuerdo muy bien. Entonces, tengo 10 botellas y tengo 10 tapas. Y pongo, yo no quiero que los niños me digan, hay 10. ¿Me entienden? Conten, ¿cuántas hay botellas? ¿Cuántas hay tapas? Eso es atropellar el proceso. El ideal es entregar las botellas y las tapas. Y que ellos hagan la correspondencia término a término. Eso es lo que prepara el número. No es decir, es uno para uno. Mira, yo te digo, yo te muestro. No, es vivir esa experiencia. Entonces, las correspondencias bionívocas son estas donde yo tengo dos conjuntos que se relacionan, la misma cantidad de elementos en uno y en otro. E é fundamental permitir que os niños hagam com tapas e botellas, que hagam com pares de meias, meias de poner em los pies, en los zapatos. Que mais podemos utilizar correspondências bionívocas? Conjuntos de botões diversos. Vamos ver se há um botão para cada um aqui ou não. Aqui tem uns botões rojos, ou aqui tem uns grandes, uns pequenos. Vamos ver se relacionam esses dois conjuntos ou não. É muito importante essa atividade, porque essa atividade é o que leva a la conservação de la cantidad, que é quando o niño de verdade compreende o número. Por exemplo, há muitos niños que se eu pongo essas tapas, não, bem uma ao lado da outra, hago uma fila e pongo uma pegadita em la outra, então o niño, bueno, vamos a poner aqui as tapas na fila, muito bem, que chévere. Agora mira, e se eu esparço esta fila, eu não pongo uma mais e tampouco eu saco, pero muitos niños vão dizer, hay mais, porque é mais grande. Estes niños não aún
chegaram à conservação de quantidade. Eles não chegaram, eles não conservaram a quantidade, porque eles não fizeram uma correspondência bionívoca. 1, 2, 3, não, eles estão orientando por el tamanho da fila. Então, pongo 10 tapas bem pegaditas. E se eu pongo 10 tapas ao lado, bem esparcidas, eles vão dizer que a fila com 10 tapas esparcidas tem mais. Porque não conservaram a quantidade, porque não tiveram experiências de correspondência bionívoca, que é uma relação fundamental para poder construir o número. Outro tipo de correspondência seria a correspondência não bionívoca. Vou dar um exemplo. Tenho 10 plumones, pero tenho 11 tapitas. Então, quando o niño vai, tapita, plumón, sobrou uma. Não há uma correspondência bionívoca aí. É muito importante. Em linguagem matemática, poderia dizer que o conjunto de plumones faz uma injeção no conjunto de tapitas, porque tapitas têm mais. Mas não vamos falar de injeções, vamos falar de correspondência bionívoca, não bionívoca, porque é isso que temos que trabalhar com os niños. Vou dar um exemplo. Mi nombre e as letras do abecedário é uma correspondência não bionívoca. Há seis letras, eu relaciono a J, a A, a N, a I, a C, a E, e sobram. Não é uma correspondência bionívoca, sobram. Quando estamos trabalhando com os niños em alfabetização, de unir as letras ao abecedário, estamos aí trabalhando na relação de correspondência. Muito mais que quando eles contam quantas letras têm. Isso não é tão profundo como quando nós outros dizemos, bueno, aqui está essa palavra, zanahoria, e aqui está o abecedário. Vamos unir cada letra da palavra ao abecedário. Aí sim estamos trabalhando um conceito matemático, además da alfabetização. E há as correspondências plurívocas também. Quais são as correspondências plurívocas? Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de 3 colores, tenho um tarro azul, um tarro amarillo e um tarro rojo. E tenho um montão de tapitas azules, amarillas e rojas. E quero que os niños pongan dentro de los tarros. Aí eu estou fazendo uma correspondência plurívoca. Porque em cada tarro vai haver um montão de tapitas que se correspondem com este tarro. Então, retomando as 3 correspondências principais que podemos trabalhar, ok? Correspondência plurívoca, correspondência bionívoca, 1 a 1, conjuntos equivalentes em quantidade, a correspondência não bionívoca, que são conjuntos que não são equivalentes em quantidade, pero que algum elemento vai sobrar, e no outro lado, algum elemento sobra. E as correspondências plurívocas, que não sobra nenhum elemento, pero não é 1 para 1, são vários para 1. Essas correspondências são fundamentais. E aí uma última relação, que é uma relação um pouco mais abstracta, pero que os niños trabalham muito em sua vida, que são os pares ordenados. Os pares ordenados são relações dentro de um mesmo conjunto determinado. Vou dar um exemplo. Tomamos todas as mulheres de nossa família. Imaginem aí. Imaginem hasta las hermanas. Bueno, ustedes, hermanas ou hermanos, la mamá, la abuela, vamos hasta la abuela, não vamos hasta la bisabuela, vamos hasta la abuela. Vamos a tomar todas as mulheres de nossa família. Nós podemos fazer vários pares ordenados aí, utilizando regras, leis matemáticas. Por exemplo, é hermana de. Não todas se vão relacionar. Vão haver alguns pares ordenados que se vão relacionar com essa lei. Então, em minha família,
yo y mi hermana Jacqueline y mi hermana Janine. Es hermana de, es hermana de, es hermana de. Ok, se arma ahí unos pares ordenados. En el lado de mi prima, perdón, de mi tía, hermana de mi mamá, solo hay una hija mujer. No se arma ningún par ordenado, es hermana de. Pero entre mi tía y mi mamá se arma otro par ordenado, es hermana de. También es hija de, es prima de, es abuela de. Essas são relações ordenativas por pares ordenados que se dão dentro de um mesmo conjunto. Eu tenho um outro exemplo de pares ordenados. Onde está aqui meu exemplo? Alfabetização. Por exemplo, eu posso utilizar dentro de um mesmo conjunto de palavras, eu pongo 5 palavras. E a lei é contiene la letra A. Entonces, esta palabra contiene la letra A como esta. Esta outra palavra contiene la letra A como esta. Pero no todas se van a relacionar de pronto, dependendo do conjunto de palavras que eu tenha. Esses análises são análises também matemáticos e que estão relacionados dentro da alfabetização e que as pessoas que estão aplicando o método, que vêm as atividades, veem que nós outros hacemos esse tipo de relações. Então, pares ordenados está também relacionado com ordem. E uma pergunta que me fizeram, que quero deixar claro para todos. As seriações são relações também de ordem. ¿Por quê? Porque se eu digo... Vou fazer uma série aqui para vocês, ok? Vou fazer uma série aqui. Então, eu tenho... Não, vou tomar um outro color. Então, não sei se você vê. Ai, eu quiser um color mais... que se veja melhor. Espera, eu vou tomar a branca e vou quitar a negra. Aqui. Então, mira, aqui há uma série. Azul, branco, verde. Qual é a lei? El azul tiene que venir antes del blanco y el blanco tiene que venir antes del verde. Y recomienza. El azul tiene que venir antes del blanco y el blanco tiene que venir antes del verde. Las seriaciones que nosotros hacemos también son relaciones ordenativas. También son relaciones de orden. Entonces, mis queridas, se me deja, yo hablo mucho, ya pasamos de 1 hora. Prometo que já vou terminar. Não se vayam porque quero falar do curso. Espero do fundo do coração haver logrado ser um pouco clara. Eu sei que é bastante complicadas essas relações. Eu aprendi com meus alunos, fazendo com eles. Eu espero haver sido clara. Eu me esforcei, estudei hoje, estou estudando, lendo meus livros, lendo meus documentos. Tenho muitos documentos em português para poder, que estão muito apoiados em lo que construiu Esther Grossi em Brasil. Tenho muitos livros de ella. Para poder mostrar para vocês a beleza de esto, a maravilha que é trabalhar a matemática de uma maneira construtiva. Uma maneira que não só os niños aprendem, nós outros também. Me dava gosto de, ai, que chévere, hoje vai trabalhar matemática, que maravilha, como me sinto feliz porque eu vou aprender também. Então, espero que vocês hajam, que eu haja logrado mostrar para vocês como é bello. Como é bello permitir que os niños construyam o conhecimento sem atropelá-los, sem já de uma, vamos fazer os números. Ou seja, há muitas coisas para trabalhar e é nosso dever também aprender. Aprender para ensinar melhor, porque o mundo lo necessita, porque a qualidade educativa, se vamos a esperar por los governos, sabemos o que vai passar se vamos esperar por los governos. Temos que lutar, claro, por melhores salários, por melhores condições, pero se nós não investigamos didática, se nós não aprendemos com nossos niños, é muito difícil que se melhore a qualidade dos aprendizajes.
e estamos ensinando poucas matemáticas. ¿Por quê? Porque não nos ensinaram bem. Então, essa é a missão do dia de hoje. Vamos trabalhar forte as relações, desde pré-escolar, como eu digo, muito pequenos, hasta os primeiros, hasta terceiro grado de primária. É muito importante. Bueno, em alguns casos, hasta quinto, sexto, dependendo das construções que tenham nossos ninhos. Vale? Foi um prazer. Agora vou falar do curso, então, pero espero que hajam tomado notas aí, que tenham ideias e que vocês também creen coisas novas para poder trabalhar forte as relações com os niños. Bueno, o curso Mágicas Matemáticas, ok, já muitas pessoas inscritas, como eu les dije. Todas as pessoas que se inscreveram hasta hoje, às 6:30, já receberam um correio meu. E todas, absolutamente todas, já receberam um correio com suas próprias respostas. E se alguém me diz, eu não recebi, porque não miraste a carpeta de spam, ou porque não escreviste bem tu correio. Só há duas possibilidades de que não haja recebido nenhum correio. Ou não escreviste bem tu correio, e aí se devuelve, aí não há como, porque não puedo adivinar, não, a máquina não adivina o correio, ou porque não miraram todas as carpetas de seu correio eletrônico. No formulário de inscrições há 2 vídeos, um vídeo de bem-vinda e um vídeo que explica em onde devem buscar o correio de confirmação e devem confirmar, devem responder-me. Quando vocês abrem seu correio, há uma fletita que diz responder. Clica em responder e escreve confirmada. Então, você vai a receber os enlaces para as classes, ok? O curso, para as pessoas que são novas, que estão chegando agora, o curso é gratuito, totalmente gratuito. Se ocorre 25 de maio, 27 de maio e 29 de maio. Esses 3 dias, é um martes, um jueves e um sábado. Vai ser transmitido por YouTube, pero solamente as pessoas inscritas vão poder ver. Não vai estar público. E outra coisa importante, não queda gravado, só queda gravado nesses dias, hasta domingo. Chegou domingo, o curso sale de YouTube. Por isso é muito importante revisar tu correio, verificar se tu recebiste tus respostas, verificar em todas as carpetas que existem em tu correio, não existe só os recebidos. Então, eu venho limitar de cada grupo, eu vou armando grupos de 200, 150 pessoas, nem sequer a la mitad confirmado. E se não confirma, não vas a receber os enlaces das classes, porque nem sequer viste o correio de confirmação, menos vas a ver o correio com os enlaces. Então, é fundamental confirmar. Todas estão invitadas. No mini curso, eu vou a compartilhar juegos, estratégias que se podem fazer para ter uma enseñanza de las matemáticas muito mais construtiva, muito mais potenciadora dessa compreensão desses conceitos que são fundamentais para a vida de los niños. O formulário de inscrições, agora, que muitos estão perguntando. O formulário de inscrições está publicado em la página Faro de la Didáctica. Como eu lo veo? Te vou a dizer como. Há a foto del farito, certo? Aí onde estás, tu tienes que ver a foto del farito, que é a foto de Faro de la Didáctica. Quando tu clicas nessa foto, tu vas direto para a página. E então tu vas barrando. Primeiro vai ter uma foto del conversatório de hoje, a invitação, e mais abaixo vai estar o formulário. O formulário tem uma imagem
Quando tu clica nessa imagem, abre o formulário. E aí tu empiezas a llenar. E nesse formulário, há um vídeo explicando, mostrando incluso a pantalla de um correio eletrônico, que é em donde deves buscar o correio de confirmação e confirmar. Se já te inscreviste, já recebiste um correio com tus respostas, por lo menos. E se te inscreviste hasta las 6:30 da tarde de hoje, já recebiste 2 correios. Recebiste um com tus respostas e um mío, o correio de confirmação, que deves de responder para que estemos conectadas. Ok, mis queridas e amadas colegas, uma alegria grandíssima estar aqui. Aprendo muitíssimo, muitíssimo cada vez que venho aqui compartilhar com vocês. Muitas graças para as pessoas que nos colaboraram enviando as estrelas. Facebook nos dá um pouquinho de cada estrela que vocês enviam. E todo esse valor que nós arrecadamos com as estrelas são utilizados para compartilhar o formulário de inscrições. Porque não se pode, Facebook não distribui isso gratuitamente. Temos 20.000 seguidores, 22 quase. Se nós não pagamos, Facebook não mostra para todos. Por isso é importante que vocês ponham a página em los favoritos também, porque então assim há uma forma que se señala ver primeiro. Então, todas as publicações de Faro de la Didáctica te salen em tu Facebook quando tu haces essa anotação. Há 3 ponticos ao lado do nome da página. Uno clica nesses 3 ponticos e aí pode selecionar ver primeiro. E então vocês sempre vão estar al tanto de lo que nós publicamos. 1h11, Deus mío, nos passamos muito no dia de hoje. Agradeço muito as pessoas que quedaram aqui até o final, acompanhando o processo. Bueno, algumas saíram antesito porque necessitavam. Les agradeço muitíssimo. Vamos juntas, porque juntos somos muitos mais. Vamos juntas, porque juntas podemos cambiar a educação de toda a América Latina. Esta é a missão de Faro de la Didáctica. Isso é o que me hace viver e despertar todos os dias com uma gran felicidade. Muitíssimas graças e te espero então no próximo conversatório pedagógico. Um abraço gigante, 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 muito carinhoso. Tchau, tchau.